Esse é o Yoga na Real, um espaço para a gente conversar sobre estilo de vida com base na filosofia do Yoga. Eu sou Léo Campos e aqui você vai ouvir reflexões e bate-papos sobre Yoga no cotidiano, nas relações, no trabalho, na dor, na dúvida, porque Yoga é um caminho e cada passo é real. E hoje eu tô com uma convidada aqui, ela tem uma desenvoltura para falar sobre nutrição, que assim, eu sou fã. E sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui para Laís Campos. Oi, gente. Seja bem-vinda, Laís. Estou muito feliz, de ter sido convidada a participar do Yoga na Real, porque eu acho que a alimentação, ela tem muito a ver, muito conectada com o propósito do yoga, com a base do yoga. Então, estou muito feliz e realizada de estar aqui. Obrigado também. E, assim, para te agradecer, eu quero te dar esse livro aqui, que foi um livro que eu publiquei, 108 Aforismos para uma Vida de Yoga, e Alimentação tá aí dentro. Ai, que massa! Você fala sobre alimentação, muito massa! Esse livro, assim, são 108 frases, 108 frases que eu trouxe como reflexões das minhas práticas. E aí eu fui registrando aí e fiz esse livro. 108 é um número bem simbólico, aí eu falo um pouquinho da simbologia do número 108. Perfeito. E são insights e a alimentação faz parte Ótimo, disso. Vou ler com certeza. Pra gente falar, quem sabe, num próximo podcast. Massa. Então fala mais sobre você, Lai. Fala sobre o seu trabalho, o que é que você faz, assim. Bom, eu me formei, tem mais de 15 anos. De lá para cá já fiz pós em nutrição esportiva, em saúde da mulher. Enfim, fui trilhando esse caminho, A nutrição foi me levando aí a esse caminho da nutrição integrativa, funcional, esportiva. E me realizo hoje trabalhando em consultório, de forma presencial e online. E também tenho um programa de acompanhamento só para mulheres, que chama o MESC, que é o método de emagrecimento saudável e consciente que eu trabalho com as mulheres, que não fala só de emagrecimento, que fala de tudo que a gente vai falar aqui hoje, que é importantíssimo para o caminho. E trabalho com a nutrição, pratico, gosto bastante. E, inclusive, quero te dizer que o yoga faz parte da minha história. Eu me conectei com yoga na época da pandemia e foi um divisor de águas na minha vida, poder voltar a escutar o meu corpo naquele período que a gente estava passando pelaquela situação tão turbulenta. Então, que me trouxe vários insights e foi daí também que surgiu a ideia da mentoria, que eu fiz e que é só para mulheres. Então, eu acho que hoje a gente vai falar aqui sobre várias coisas que fazem sentido, para as pessoas e que podem contribuir também para qualquer momento que elas estejam passando. Sim. A gente vê na rede social aí, tem muita informação hoje. Hoje a gente tem muito acesso à informação. E a gente, às vezes, quer fazer um plano alimentar ali pelo Instagram ou pelos conteúdos que a gente consome na internet. Então, eu quero saber de você, assim, o que é se alimentar com consciência em meio a tanta informação? Vamos lá. A gente vive nesse mundo que você falou, que tudo se resumiu a caloria, a número, agora é a nova onda do jejum, agora é a nova onda do low carb. Quando, na verdade, a gente precisa silenciar o externo, o barulho do isso é bom, isso não é, isso emagrece, isso engorda, isso pode, isso não pode, e escutar o próprio corpo, que é uma base do yoga também, essa escuta. Então, quando a gente passa a escutar e a entender como é que cada alimento, como é que o corpo reage a cada alimento, ao que a gente come, escutar o nosso momento de saciedade, a fome. Então, a gente começa a entender melhor o que serve para a gente. Não o que a gente vê na internet e passa a replicar. Porque, como que eu digo no consultório, cada ser é único, então a gente precisa ter esse respeito à individualidade. Isso é a grande sacada, assim, de você conseguir se alimentar melhor e se alimentar respeitando o próprio corpo mesmo. Perfeito. Você tem esse trabalho mais voltado para o público feminino, né? Então, tem assim algo de especial numa dieta para uma mulher, que a mulher tem que ter mais atenção sobre determinada dieta do que um homem? Sim, quando a gente fala de escuta do próprio corpo, isso é peça-chave para a mulher.
Porque a mulher, ela vive em ciclos, ela vive em fases, Sim. né? Então, às vezes, a fase lútea da mulher vai exigir que ela vai solicitar dela uma fome maior, né? Uhum. Vai fazer com que ela se canse mais, que é a fase que antecede ao período menstrual. Já a fase folicular, ovulatória, é aquela mulher que ela já está mais radiante, que tudo para ela é mais legal, que Uhum. nada é triste. Então, assim, a mulher, ela passa por essas fases pela variação hormonal, né, que Uhum. acontece. Então, essa escuta é, assim, fundamental. E sim, existe, né, já que a gente passa por essas fases, e isso determina a nossa energia, o nosso desejo, as nossas vontades. Então, a nutrição, ela precisa estar aliada, né? Ela precisa acolher e não ser algo que vai exigir uma rigidez de padrão alimentar, né, para essa mulher. Claro que a gente falando aqui de uma mulher saudável, uma mulher que não tem nenhum problema de saúde, né, que precise passar por um tratamento específico, porque existe uma diferença do comer estratégico para o comer intuitivo. O comer intuitivo é quando você simplesmente quer na sua vida, se alimentar melhor, viver melhor, viver um lifestyle diferente, Uhum. né, que favoreça o seu bem-estar. Já o comer estratégico é diferente. É quando o paciente ele chega no consultório com alguma demanda, seja doença, seja alterações intestinais, que a gente ouve muito falar hoje nas redes sociais, né, as alterações do microbioma intestinal e tudo mais, que são importantes aí serem aplicados, né, estratégias alimentares para tratamento. Sim. Fala mais um pouquinho, Lai, sobre essa alimentação intuitiva. Eu acho que isso é muito yoga, né? Porque, assim, quando a gente... Claro, você falou aí de dois tipos de paciente, né? Um paciente saudável, que está ali buscando uma consciência mesmo com relação ao seu corpo, e outro público que é um paciente que chega com a demanda. Mas, voltando para esse público, né, saudável, que está ali buscando uma conexão maior com o corpo, o que é que ela precisa fazer para desenvolver essa alimentação intuitiva? A alimentação intuitiva, ela vai além do comer o que quiser, né? Tá Uhum. tudo liberado. Sim. Não, não é isso. Uhum. A partir da escuta do próprio corpo e do entendimento de que como é que determinado alimento reage no meu corpo, né? O que esse alimento me faz sentir? É você se perguntar. Você sair do isso pode, isso não pode e passar a pensar: como é que eu me sinto, né, comendo determinado alimento? Como é que eu me sinto antes, durante e depois? E aí eu vou ter uma ideia de que se isso serve para mim ou não serve para mim. No momento que eu começo a aplicar isso, eu passo a fazer isso, assim, eu começo a aplicar em vários setores da minha vida. Então, o que eu vejo no consultório, muitas vezes, é que as mulheres, elas chegam para fazer uma mudança de padrão alimentar, não porque elas pensam na alimentação intuitiva, em se alimentar melhor, em estar melhor, mas por rejeição, por terem sido rejeitadas, ou por rejeitarem a própria história, ou por rejeitarem o seu próprio corpo. Então, essa deturpação da relação com a alimentação gera culpa, frustração, medo, né? É o próprio cansaço de, poxa, eu não gosto disso, mas eu estou comendo isso porque eu preciso para emagrecer, para caber naquela roupa, para caber naquele determinado grupo. Então, a alimentação intuitiva, ela sai desse campo, né? E ela convida a mulher a olhar para si, a se perceber, né? Quanto ser humano, o que você deseja, quais são as suas necessidades. Então, a alimentação resgata isso para a gente, né? Então, eu gosto muito de trabalho com as estratégias alimentares no consultório, mas sempre buscando trazer isso para a mulher, porque foi como eu aprendi a me relacionar com a nutrição. Então, eu tento trazer isso a cada consulta, né? Esse entendimento do que é bom para você, que é o autoconhecimento. Sim. Então, eu digo que muito mais do que emagrecer, engordar, ganhar massa, enfim, a rotina, né? A mudança do padrão alimentar, ela se baseia no autoconhecimento. Sim. Que é também o yoga, né?
Total, total. E assim, eu acho incrível essa ideia, né, de alimentação intuitiva, porque assim, é uma coisa que eu sinto por muito tempo, né? Eu mesmo ia no médico para terceirizar a minha cura, né? Então, ele vai dizer o que eu tenho que fazer. Ou vai para uma nutricionista, né? Ela vai dar minha dieta, porque ela sabe e eu não sei sobre o meu próprio corpo. Hoje isso para mim é muito claro, assim, essa ideia de nossas curas, né? Tanto através da nutrição, porque nutrição também é cura, Sim. quanto a hábitos, né? Poxa, será que é um médico que precisa me dizer que eu tenho que me movimentar? Ou sou eu que tenho que sentir, cara, meu corpo está travado, eu estou sentindo aqui que eu preciso, né, praticar um yoga, ir para academia, fazer uma corrida, pedalar, né? Então, o nosso corpo, ele fala, às vezes, muito alto, e a gente não tem a cultura de se escutar. Então, isso que você traz para mim, eu acho incrível, essa ideia da alimentação intuitiva. E como é que é isso na sua vida? Assim, você, né, como pessoa que, né? Então, como é na sua vida, assim, esse lance da alimentação intuitiva? Então, eu comecei com a nutrição, né? Por amor mesmo à nutrição, por me identificar, gostar. E quando eu comecei a nutrição, eu tinha uma alimentação muito errada e achava que era certa, Uhum. né? Então, eu fui aplicando as coisas que eu fui aprendendo em mim mesma. E foi dando certo. E eu falei, olha, então eu estou no caminho certo, é isso mesmo que eu Isso tenho que antes de fazer fazer. nutrição? E isso antes de fazer nutrição. Quando eu entrei na faculdade, a minha história com a nutrição foi a partir de uma entrevista de uma nutricionista que eu assisti no jornal. Uhum. E aí, dali, eu comecei a ler e tudo mais. E aí, depois, eu fui fazer a faculdade e fui mergulhar mais no caminho da funcional, né? E fui entender como é que os alimentos, eles trabalhavam dentro do nosso corpo, né? Falando de forma metabólica mesmo, né? O que contribuía, o que não contribuía. Então, eu comecei a mergulhar mais nisso. E aí, hoje em dia, eu gosto de trazer para os pacientes aquilo que eu pratico. Eu Uhum. sigo uma rotina alimentar, né? Eu sigo uma rotina que está alinhada ao que eu desejo, o que me faz se sentir bem, né? E nos finais de semana, óbvio que eu saio, eu vou jantar, eu vou num aniversário, eu vou Meu docinho. docinho. E é aquela coisa do tipo, nada é proibido, mas nem tudo me convém. Sim. E eu levo isso também para o consultório, para as pacientes. Então, não alimentação intuitiva é isso, é você saber estar no ambiente, né, participar daquilo, comer, beber, se você quiser, se fizer parte daquilo que está alinhado a você. Então, hoje, quando eu viajo, eu tomo minha taça de vinho, eu como minha massa, eu como meu doce. Mas no outro dia, eu acordo, eu vou movimentar o meu corpo, né? No outro dia, eu vou buscar alimentos que favoreçam a minha digestão, já que no dia anterior eu comi um pouco a mais ou bebi. Então, assim, fazer essas, eu diria, compensações é interessante e faz parte, né? Você ter uma vida social dentro de uma rotina saudável faz parte. E isso é ser saudável. É não viver no extremismo, né? Então, é isso que a alimentação intuitiva traz. E eu acho muito importante. Ainda sobre esse tema, né, que a gente começou conversando aqui, sobre a quantidade de informação que a gente vê por aí, quais são os mitos mais recorrentes que você vê aí pela internet ou pelas pessoas, né? Tem, às vezes, a moda do jejum, e assim, eu falo moda, mas eu não estou nem falando de uma maneira pejorativa, porque eu gosto, né? Às vezes eu faço, né, uns ciclos, e para mim funciona demais. Mas o que você vê, assim, de mito, de coisa que você diz, poxa, que desserviço. Tem algum que você percebe assim ou não? Tem muitas. Tem muitas. Desserviço é o que mais a gente vê hoje, assim. A rede social, ela foi muito bacana, eu acho que para todo mundo, assim, porque é uma forma de você, né, falar para um público maior. Veja que a gente está aqui falando hoje e quem sabe quem é que vai ouvir e assistir esse podcast em outro estado, em outro país, enfim. Então, a gente tem um poder, né, de comunicar, mas
claro que existe, né, uma desinformação também por uma necessidade de crescimento, de like, que as redes fazem a gente querer buscar, né? Então, eu vejo que isso tem gerado, e a gente percebe, eu percebo isso no consultório, isso tem gerado uma, uma alimentado, nem gerado, é alimentado uma comparação e uma desconexão, né, com o próprio corpo. Então, quando a mulher ela acompanha determinado influencer que tinha um corpo Y, passa a ter um corpo X depois de 30 dias, isso é de uma maldade, eu acho, absurda com quem segue, né? Com quem te segue, porque você falar que aquilo ali é só alimentação, que é só exercício, quando na verdade os profissionais de saúde sabem que não é, mas o público leigo não tem esse discernimento, né? E aí essa comparação gera essa desconexão da mulher com o próprio corpo, né? Ela buscar aquilo, né? Ela fazer aquilo de desejo dela, não, eu quero o corpo de fulana. Então, aí a gente... E é o lance que eu falei da rejeição também, né? Então, se ela passou por um processo de rejeição, poxa, então eu quero mais ainda um corpo igual ao de fulana, porque ali eu vou me sentir bem, eu não vou ser rejeitada. E aí gera essa desconexão, essa falta de conhecimento de si mesma. Então, isso é muito perigoso. E aí a gente busca trabalhar no consultório isso. Ter essa escuta ativa para essa mulher e entender, de fato, o que ela busca de verdade. E entender que cada corpo é um corpo, né? Cada ser humano é único e a gente precisa trabalhar a sua individualidade. A gente precisa aceitar e, a partir da aceitação, trabalhar o que precisa ser melhorado. Então, assim, eu posso querer emagrecer. Mas você aceita o corpo que você tem hoje, você se entende como mulher hoje, você respeita o seu corpo, se sim, ótimo querer melhorar, né? Porque a gente sabe que um percentual de gordura elevado também é prejudicial para a saúde. Então, não tem nenhum problema de você querer emagrecer, ganhar massa, enfim. A questão está em como você busca isso, por que você busca isso. Então, isso aqui... Os profissionais conscientes, eles precisam trabalhar no dia a dia, né? E precisam disseminar realmente informações fiéis, né? Sim. Com aquilo que a gente vê aí na ciência. E sobre jejum intermitente, low carb, dieta plant-based, vegetarianismo, enfim. O vegetarianismo já é mais um estilo de vida, né? Mas as outras tipos de alimentação são mais estratégias alimentares. Eu vejo, e a gente pratica, obviamente, no consultório, por determinados períodos, a gente faz ciclo, né? Eu faço ciclo com os pacientes, mas no fim é para que ele entenda o que faz sentido para a vida dele, né? Sim. O que vai fazer ele manter a saúde e se sentir bem. Então, a partir desse momento que ele se encaixar, né, com aquilo que ele acredita que faça sentido para ele, aí ele aprendeu, né? Ele entendeu a importância de ter uma alimentação saudável, de praticar aí uma alimentação intuitiva para a vida, né? Sim, sim. Sem tanta regra, sem tantas exigências. Sim, isso você falou, né, da regra. Às vezes, a construção de uma dieta, ou você vai num profissional pensando em ter ali aquela planilha de Excel, né, com o que você vai comer, a hora que você vai comer e tal. Isso pode parecer uma punição, né? Você vai ali para receber um plano alimentar que vai ser uma punição para você. Então você vai ficar ali se sofrendo, né? Sofrendo para cumprir aquele plano. E não deve ser assim, porque isso fica insustentável, né? Isso. Então, assim, como eu falei, logo no início, as mulheres, elas começam a se relacionar com a comida através mesmo da punição, da rejeição. O comportamento, a relação do comportamento alimentar é esse, né? Então, tem mulheres que eu atendo no consultório que começaram a fazer dieta com 14, 13 anos. Então, assim, essa relação é que a gente passa a desconstruir no consultório, né? Ao passo de que estamos trabalhando ali estratégias alimentares para o determinado fim, ou seja, o objetivo, o desejo. Mas o que eu gosto de trazer para as pessoas que eu atendo
o entendimento daquilo. Então, assim, quando eu passo um plano alimentar para o paciente, eu vou avaliar a rotina desse paciente, né? Que horas ele acorda, que horas ele vai levar o filho na escola, que horas ele toma café, que horas ele vai trabalhar, para ver se o que eu vou colocar ali condiz com a realidade dele. E eu vou pensar também no objetivo que esse paciente quer, né, alcançar, as crenças desse paciente. Então, se a gente pensa num paciente que ele tem determinada religião, né, um tipo de alimentação, então tudo isso a gente avalia no consultório e eu gosto de explicar ao paciente o motivo pelo qual eu estou colocando determinado alimento, determinada refeição, qual o impacto daquele alimento no seu organismo, porque acho que o entendimento, o conhecimento traz essa responsabilidade para o paciente e faz com que ele entenda que não, eu vou fazer isso porque realmente é bom para mim. Eu vou trazer um exemplo bem claro aqui para a gente entender esse lance, que eu tenho uma paciente que ela já tem um tempinho comigo. E idas e vindas, e de entendimento mesmo, de rotina, de padrão alimentar. E eu sempre falava com ela, escuta seu corpo, vê o que você sente, observa, por que você está buscando o açúcar sempre? Qual o sentido disso? Então, ela é dependente mesmo do açúcar. Ela come doce todos os dias, numa quantidade absurda. E aí, chegou a essa época de quaresma, e ela ficou... Ela resolveu ficar sem açúcar durante 40 dias. Nesses 40 dias, ela relatou para mim que vários dias ela saiu de carro para andar na rua para conseguir né, se desvencilhar da ideia do comer açúcar. Porque quando a gente fala ao paciente no consultório, olha, o açúcar vicia, o açúcar é prejudicial à saúde. Talvez ele não tenha essa percepção, mas quando ele vive, ele percebe. E aí ela começou a ter esse entendimento. Poxa, como é que esse alimento ele pode me gerar tanto transtorno emocional? E aí, nesses 40 dias, ela passou por isso, ela chegou no consultório e ela ficou felicíssima porque ela perdeu 2 quilos de gordura nesse período. Massa. Mas não é sobre o perder os 2 quilos de gordura. É sobre a ideia de que você tem um controle, né? Não é o alimento que te controla, é você que controla. É você que controla os seus desejos, as suas vontades, né? O seu querer. Então, quando a gente aprende a ter essa relação boa com a comida, a gente vai propagar isso em todos os setores da nossa vida. Então, eu tenho mulheres que chegam no consultório cabisbaixa, cansadas, frustradas, sem orientação, sem saber o que querem, sem saber o que são, e saem mulheres fortes, mulheres entendendo o que desejam, tendo uma boa relação com a comida, e aí aprendendo a dizer não e sim quando é necessário, né? E trazendo isso para as relações afetivas, as relações de trabalho. Então, assim, isso é muito legal. Sim. Sim. Você falou esse exemplo aí da quaresma, eu achei incrível, e fala muito sobre a importância dos rituais nos nossos dias, sabe? Ritual é muito importante. A grande maioria das pessoas tem uma aversão com essa palavra ritual, só que o ritual é importante. O ritual de você acordar e escovar os dentes todos os dias, isso é um ritual, né? Então, quando você tem, né, sua fé, sua religião, dá essa importância, como você falou da quaresma, tem esse ritual que é um ritual mais anual, né? Tem os nossos rituais diários, nossos rituais semanais, mensais, anuais. Então, esses rituais são muito importantes para que a gente construa uma relação. E aí aqui o nosso papo, né, com a comida. Então, qual é o primeiro passo para a pessoa sair dessa mentalidade de vou fazer uma dieta para começar a construir uma relação com a comida, construir um vínculo, né, com a comida? Rotina. Rotina. Cada dia que passa, estamos ficando mais ansiosos. Sim. Né? E essa ansiedade, ela reverbera muito no nosso comportamento alimentar. De 10 pacientes que eu atendo hoje, eu vou dizer que 9, 8 são extremamente ansiosos, né? Em estado ansioso. Então, nada melhor, né, do que contra a ansiedade, você ter uma rotina, um planejamento, você acordar sabendo o que vai fazer. Claro que a gente sabe que às vezes acontece, né, um imprevisto, uma coisa ou outra. Mas se você tem uma rotina estabelecida,
você não dá espaço para o comer, né, emocional, que é aquele comer emocional que dá no final da tarde, início da noite, quando o trabalho acaba, você chega em casa, você quer o quê? Compensar. Sim, total. Então, se você tem uma rotina, se você tem refeições planejadas, se você faz um lanche, talvez no meio da tarde, essa fome emocional já vai ser entendida de uma outra forma, né? E aí a gente traz essa questão da fome física e emocional. O quanto é importante essa escuta do corpo. Porque, por exemplo, a fome física, ela é algo que você observa sinais no corpo, né? Uhum. Ela é gradual, ela vai crescendo aos poucos. A fome emocional, que geralmente é essa fome do final da tarde para a noite, é aquela fome urgente, aquela necessidade do alimento por necessidade de cobrir uma emoção, né? Então, a rotina, ela vai trazer esse nível de consciência, assim. E o ritual, eu pratico isso e posto sempre nas redes sociais. O ritual, ele é importantíssimo, né? O acordar, como eu vou dormir, como eu vou acordar, ele reverbera durante todo o nosso dia. Então, eu costumo dizer no consultório, assim, eu pergunto, né, ao paciente, como é que você acorda? Você acorda cansado ou com a sensação de sono reparador? Uhum. Você acorda bem? O que você faz nos primeiros 5 minutos do seu dia? Se é pegar o celular e já ver problema e já ver o modo que ele vai se alimentar, já vai ser diferente. Sim. Entendeu? Então, é super importante escutar o corpo e criar uma rotina que faça sentido para você. Não a rotina que você vê na rede social, que a influencer faz, que a blogueira faz, e eu vou tentar repetir. Porque aí nada vai fazer sentido para mim. Né? Não dá para comparar, né? Uma pessoa que chega em casa de uma faculdade, de um trabalho, às 23h30, meia-noite, seguindo a blogueira XY, que acorda 5 da manhã, 4h30 para correr, porque dorme 7 horas da noite, 8 horas, Sim. Isso não faz sentido na vida dessa pessoa. Sim. Então, ter esse senso crítico, eu acho que é importantíssimo. E essa análise mesmo, assim, do que faz sentido para mim. Então, quando as pessoas começam a se perguntar isso, eu acho que isso muda muito. E como é importante esse trabalho, digamos assim, complementar, né? Eu falo isso, até trazendo para um outro contexto. Teve uma época que eu acordei com a dor lombar muito forte. E eu fui para uma fisioterapeuta, né? E a gente estava conversando sobre dor e como o emocional interfere na dor. E assim, como o emocional interfere também na forma que a gente se alimenta. Então, não é só buscar uma dieta milagrosa ou buscar trabalhar, não a dieta milagrosa, mas buscar trabalhar a forma como você se alimenta e esquecer das outras áreas. Assim como não adianta só ir para a terapia e não cuidar da forma como você se alimenta. Sim. Tudo isso tá conjugado, né? Você ir para academia, você ter boas relações. Então, total. Né? Isso impacta muito, eu vejo isso muito nas mulheres, assim, porque eu costumo dizer no consultório, mulher é muito mais emoção, homem é muito mais razão, né? E a gente vê essa diferença claríssima no consultório, quando eu atendo homem e quando eu atendo mulher. Então, a mulher, ela reverbera muito. Eu costumo dizer que, às vezes, a mulher, ela come o que ela não consegue nomear, né? Então, ela vai comer, ela vai colocar para dentro. Caramba, porque, uhum. de fato, ela está colocando aquela emoção, né? Ela está engolindo aquela emoção. Então, é frustração, é solidão, é cansaço, né? É falta de compreensão, que ela acha que não é compreendida. Então, assim, é muita coisa. Uma das últimas pacientes que eu atendi, o relato dela foi fortíssimo. No final, ela fez assim: eu não sou boa o bastante. Então, isso fala muito, né, sobre aquele comportamento alimentar deturpado, que não basta eu passar um plano alimentar para essa paciente e dizer assim, siga. Não, eu tenho que buscar entender os gatilhos e trabalhar esses gatilhos. Mas, óbvio, com outros profissionais, né, associados, assim. E a terapia é importante, a atividade física é importante.
E como eu costumo dizer no consultório, técnicas de respiração, yoga, Sim. né? Porque tudo que eu vivencio e que eu vivo na minha vida, eu levo para as minhas pacientes, né? De depoimento mesmo, do que fez sentido para mim, o que não fez. Então, eu falo muito sobre a questão das técnicas de respiração, do próprio yoga, porque traz essa consciência, né, para nós mesmos, assim. E o quanto isso impacta na vida, na rotina dessas pacientes. Então, é mais sobre isso mesmo. Sim, você falou um negócio também agora que eu achei incrível. O que ela não consegue nomear, ela come, né? E como as historinhas que a gente conta pra gente são importantes. Às vezes chega alguém para praticar yoga lá no estúdio e com um discurso assim, isso eu não consigo. Eu não tenho flexibilidade para isso. Isso eu não vou conseguir. E aí teve uma situação que foi assim bem marcante. Uma pessoa que estava com dificuldade de fazer uma postura X lá, e ela estava com esse discurso. Isso eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não consigo. Aí eu disse, vamos mudar esse discurso? Você consegue sim. Eu sei que você consegue. E assim, é uma praticante bem antiga, sabe? Então, eu sei que você consegue. Vamos mudar esse discurso? Faz sentido para você mudar esse discurso? Ela disse, faz. Na mesma aula, ela conseguiu fazer aquela postura que ela estava com dificuldade, estava com medo, e ela fez, e isso foi um marco assim para ela entender como é importante essas historinhas que a gente conta pra gente. Isso, eu vejo muito isso no consultório também. A questão de eu não vou conseguir fazer isso. Uhum. Mas eu não gosto disso. Às vezes a pessoa nunca nem experimentou, né? Mas só de mudar, o fato de mudar, a mudança já gera essa tensão, já gera esse medo. Então, para ela, é muito mais fácil dizer não, né? Do que testar. Sair daquela famosa zona de conforto que a gente fala sempre, mas Sim. que faz sentido mesmo, porque quando a gente está confortável, por mais que a gente entenda que é preciso mudar, é muito difícil. Então, você ter esse entendimento, um profissional que tem essa escuta ativa para auxiliar, né, essa mulher, é importante. E, como você falou, possivelmente, esse fato dela ter conseguido, né, vencer essa dificuldade que ela tinha no yoga, com certeza ela vai levar isso para outras situações de vida dela. É o que eu vejo no consultório. Quando a paciente diz assim, mas eu não consigo dizer não. Quando eu chego no lugar, tá todo mundo comendo e as pessoas ficam, como fulana? Coma. Eu não consigo dizer não. Sim. Então, fala muito sobre o fato de não respeitar a si mesmo, né? Não respeitar os seus desejos, não saber se posicionar, se colocar. Então, quando a gente trabalha isso no consultório e que ela vence, né, essa ideia do que eu vou sair, eu preciso socializar, eu preciso comer para socializar, senão eu não vou estar incluída ali, ela leva isso para outras situações de vida, de trabalho, de relações afetivas. Então, a gente vê coisas assim muito legais acontecerem quando elas mudam, né, esse comportamento alimentar. Sim. Então é isso, Laís. Eu queria que você trouxesse assim pra gente ir chegando pro final aqui do nosso bate-papo, que foi incrível. E assim, tem alguma dica prática, assim, num único podcast aqui, uma dica simples, prática, que a pessoa consegue colocar na sua rotina, né? Você falou de criar rotina, eu acho que essa já é uma dica fantástica. Trazer a importância disso, mas tem mais alguma coisa assim que você possa trazer pra gente? Eu acho que o grande insight, principalmente para as mulheres, é parar 30 segundos antes de cada refeição e se perguntar, né? Por que eu vou comer isso? Por que eu estou comendo isso? Né? Isso faz sentido para mim? Eu quero fazer essa refeição? Então, assim, isso muda tudo. Porque a nossa percepção do alimento, ela muda, né? Muda o jeito com que a gente vai comer, muda a forma como a gente vai comer. Então, muitas vezes, a gente está no piloto automático. E aí, não percebe, faz a refeição em 10 minutos, aquela coisa de engolir, não mastigar. Isso reverbera na nossa digestão, na nossa absorção dos nutrientes, em como a gente vai se sentir ao longo do dia. Então, eu acho que praticar isso em todas as refeições é o que vai virar a chave para você se entender e perceber assim, o que faz sentido para você ou não. Né? Te ajuda a voltar para o estado de presença, que eu acho que
é a grande dica Sim. que fica aqui desse pod hoje. Sim. Laís, muito obrigado. Eu que agradeço, adorei a nossa troca, foi bom demais. Foi. Muito massa. A gente vai fazer outros com certeza. Com certeza. Valeu, Laís, obrigado.